Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 21 de novembro de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Vários assuntos no programa de hoje. O primeiro de cara para você participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319. Salva aí 96803-8319 aqui na sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Não sou um cara criticadores aqui, ouvinte, mas há coisas que precisam ser ditas e expostas. O problema é que tem gente que não aceita e a convivência se torna algo pesado e cansativo. É errado apontar os defeitos alheios, mesmo que seja com o intuito de ajudar. Como fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando somos nós os criticados, como agir? Diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou rebater? Quero ouvir sua opinião, hein? Participação é agora no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Pastora Carla Regina, muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje, gostaria de começar ouvindo a sua opinião. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. JR, criticar é fácil, né? Difícil é reconhecer seus próprios erros. Eu quero citar uma base bíblica acerca do próprio Cristo em Lucas 19 com Zaqueu. Ele tinha todas as razões para chegar na casa dele criticando-o, mas a presença fez mais diferença do que a eloquência poderia fazer. Então, acredito que quando a pessoa chega com o cunho de ajudar, o sinal de que de fato foi o tempo oportuno para fazê-lo é paz. Eu creio que não há confusão como resultado disso. Qualquer tom que seja aí excessivo pode trazer a confusão e aí de repente essa falta de paz, esse problema aí da convivência que o ouvinte acabou relatando. Então eu acredito que quando é o tempo de falar, acredito que a forma e o tempo faz toda a diferença para quem quer ir ajudar ou contribuir para melhorar o defeito de alguém. Querido pastor Gilton de Medeiros, bom dia, seja igualmente bem-vindo. Existem aqueles que gostam de discutir a obra pronta, né? São críticos de obra pronta. A obra está pronta, agora chegam lá e não tem isso, pastor? Bom dia, JR, bom dia amigos da mesa, bom dia ouvintes da 93, é sempre um privilégio, uma alegria estar aqui. A minha mãe, JR, na sua sabedoria de 86 anos e graças a Deus em plena lucidez, usa a expressão engenheiros de obras feitas. Essa é a expressão, corretíssima. Né? E aí, a verdade é que as pessoas esquecem de que quando alguém faz uma crítica, quando alguém faz uma observação, mesmo que seja com todo o intuito de ajudar, com todo o intuito de corrigir, ela gera em quem ouve uma reação de defesa. As pessoas, elas se fecham ao invés de estarem aptas ou abertas para ouvir. Então, a palavra, por mais bem intencionada que seja, de crítica, vai encontrar um ouvido fechado, vai ouvir um coração que não é receptivo e não vai gerar o efeito que se pretende. Pastor Manassés Loyola, bom dia, querido, seja também bem-vindo. Mas se não houver crítica, o que existe? Concordância, só pode elogiar, não pode fazer crítica, ou tem jeito de expressar essa crítica, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, pastores, ouvintes da Rádio 93. A questão aqui é uma questão pertinente, né, no nosso dia a dia. A crítica sempre vai fazer parte da sociedade, da humanidade. Eu entendo como crítica uma maneira de que a gente encontra
para de alguma maneira ponderar alguns defeitos, alguns erros que a gente julga passível de mudança. Na verdade, quando se critica alguém, não se critica com o intuito de menosprezar e nem tampouco de afundar a pessoa cada vez mais, né, nos seus erros, mas sim de estender uma mão, né, e mostrar que é possível se levantar. Né? Infelizmente, a sociedade de hoje está muito intolerante no que tange a receber crítica. Conforme a pastora Carla falou, né, criticar, todo mundo sabe, todo mundo sabe a maneira, o caminho, como criticar, mas receber a crítica com o intuito de restaurar, de mudar nosso comportamento, nosso pensamento acerca de algumas questões, é difícil demais. A questão aqui da pessoa que mandou o tema, ele pergunta, é errado apontar defeitos? Não, não é errado. O errado é como se aponta esses defeitos. A Bíblia vai dizer que nós que somos espirituais devemos corrigir os outros com um espírito de mansidão. É aquela questão, né, do feedback, a gente sempre colocar alguma coisa em volta, né, em torno da crítica, tentar elogiar à medida que se critica, para a pessoa não se sentir totalmente destruída, arrasada com a crítica, que se não souber fazer, ao invés de levantar, afunda cada vez mais. Olha aí, a questão então me parece, pelo menos até aqui, que é a forma. Porque a crítica tem que existir, né, gente? Tem que existir. O próprio apóstolo Paulo, que diz que chamou Pedro e falou com ele cara a cara, de forma veemente, de forma dura, o próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, deve ser equilibrada. E na carta aos Efésios ele diz que a gente não deve dizer nenhuma palavra que cause ferimentos, que prejudique. Não sai de vossa boca nenhuma palavra que cause escândalo. Então, a questão está na moderação, no equilíbrio, na forma de como você aborda, como você trata o assunto, se é que deve ser tratado através de uma conversa. Às vezes é um exemplo, às vezes é uma ação que você tem que fazer antes de falar. Uma coisa interessante, JR, quando o profeta Natan vai falar com Davi, era uma crítica acerca do que ele tinha feito, era uma denúncia, mas ele teve ali uma forma muito sábia de se colocar. Então, a gente está aqui colocando em pauta que é importante a forma como faz, mas vale a pena também ressaltar a motivação para ser feito, e também acredito que vale a pena ressaltar quando a quem faça na frente dos demais, e aí, ao invés de você ajudar, você só envergonha. Isso é um problema muito sério, né? Esse o nosso ouvinte, ele diz que está com o intuito de ajudar, né? Quer dizer, é a palavra que ele nos traz aqui, às vezes identificando que uma pessoa não está bem, não está indo bem, então vai lá, conversa com a pessoa, explicita de alguma forma a dificuldade que ele vive. Por exemplo, um ouvinte aqui tá dizendo que na casa dela é assim, a filha dela não aceita nenhum tipo de crítica, entendeu? Traz uma palavra dura, enfim, e aí acaba acontecendo que a reação da filha para a mãe pode ser até que a gente chama de multiplicada, né? Não é nem de maneira igual, né? É multiplicada, porque às vezes é uma crítica, às vezes é uma crítica que realmente tem que ser feita. Às vezes mãe, pai tem que. É lógico que estão falando aqui de forma, já estão falando agora tem que ter uma estratégia, contar uma historinha. Tá difícil esse negócio, hein? Assim, aquela questão, pastora Carla, é o seguinte, é aquela questão do você quer vender a carne do hambúrguer, né? Mas você coloca ela entre o pão. Na verdade, você quer passar a carne, né? Mas você, né, fecha ela com o pão, né? Para quê? Para que a pessoa não se sinta totalmente destruída pela crítica. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que toda correção no presente momento, ela não é bem-vinda e nem tampouco aceita por quem é criticado. Né? Quem critica não tá com essa preocupação imediata. Mas a Bíblia diz que depois da crítica, a pessoa, quando vai para o seu a sós, vai para o seu momento de reflexão, essa crítica vai gerar na pessoa, né, um pensamento diferente, porque ela vai ficar com aquilo na cabeça, refletindo e meditando acerca daquilo que ouviu, pro bem dela. É a questão do exercício pessoal, de como recebe a crítica. Né, o exemplo Davi, a pastora falou aqui sobre Davi. Quando Natan repreende Davi e faz isso de uma maneira muito sábia, Davi vai para o seu momento a sós com Deus e vai lhe reconhecer o quanto que ele errou e quanto que ele poderia mudar mediante aquilo que ele ouviu como crítica. Mas aí eu pergunto aqui, vou perguntar ao pastor Márcio Cirico, que já está aqui conosco, o seguinte: depende mais de quem ouve, de quem fala, se for de quem fala, como fala, se tem historinha, se não tem a historinha. Porque o exemplo de
Davi, como compartilhado agora, acho que dependeu de quem falou, da forma que falou, mas do cara que ouviu também, porque alguma coisa espiritual aconteceu, que se dependesse do Davizinho mesmo, ele ia mandar matar mais um, já foi um, ou vai mais outro, não tem, mas a reação dele, ela foi impactada por uma ação espiritual, quer dizer, Deus deu a ele entendimento e o levou ao arrependimento e a mudança de vida a partir de uma ação divina na vida dele. Daí a pergunta, depende de quem fala ou depende muito também de quem escuta? Bom dia. JR, debatedores e ouvintes, bom dia. Pensando sobre esse tema, né? Um tema que ele traz, assim, bastante constatações, né? Em relação à crítica, todos nós somos alvos de críticas. Ou um dia nós vamos ser o criticador ou ser aquele que vai ser criticado. Até porque todos nós temos falhas, né? Isso acontece com todos nós. A questão em relação à crítica, né? A crítica, a palavra significa discernir, perceber, né? As questões, é uma questão de discernimento. Mas também tem um outro lado em relação à crítica. A crítica tomou um tom muito negativo hoje. Hoje, quando você fala em crítica, dá a impressão que é só que você está querendo que o outro se dê mal com aquilo que você está falando, né? Como se você apenas estivesse olhando o aspecto negativo do outro e assim o apontando. Mas há a crítica, e com certeza há a crítica que é para consertar uma falha, né? Para corrigir uma falha. Por outro lado, também aquele que critica porque é invejoso. Tem aquele que olha o outro fazendo certa coisa e vai lá criticar porque percebe nele algo que gostaria dele estar fazendo também e por uma inveja vai lá e começa a perseguir, né? Então é importante perceber quem está fazendo, por que está fazendo, qual o sentido da crítica, né? Isso é muito importante perceber. O ouvinte está dizendo aqui, olha, eu não sei contar história não. Eu vou direto ao ponto, o ouvinte aqui. Por isso que ele magoa a outra pessoa quando ele faz, JR. Quando você falou sobre Natan, eu quero até voltar ao ponto, não é nem que eu discorde, mas eu quero dar o adendo aqui, né? Eu acredito que Deus, a intervenção divina se dá muito mais na estratégia que Natan usou do que propriamente dito no convencimento de Davi acerca do seu erro. A Bíblia não vai relatar que ele tenha retrucado em algum momento, mas ele já começa contando. A Bíblia diz: Deus enviou Natan. Quando Deus envia Natan, ele já dá a Natan estratégia. Então, eu acredito, a gente usou aqui, claro, um exemplo onde foi contada uma história, mas as estratégias são diversas. Ninguém está dizendo que só vai acontecer se contar a história. Claro. Eu estou dizendo que tem um tempo. Por exemplo, eu quero dar outra base bíblica, 1 Samuel 25, Abigail. Ela teve uma estratégia para lidar com o Nabal, o esposo dela. Qual foi a estratégia? Silêncio. Ela não falou nada de primeira instância, foi resolver o problema, voltou para casa. O cara estava pior do que quando ela deixou. Ela não falou naquele momento, silêncio pela segunda vez, mas a Bíblia diz que tem um momento que ela conversa com ele, ou seja, um momento que foi preparado pelo Eterno, e aí quando ela conversa, ele fica duro como pedra. Então deixa eu entender. Agora para poder entender mesmo. Então quer dizer que quando a pessoa é enviada por Deus vai dar certo. Foi isso que eu ouvi. Sim, mas uma estratégia. O Natan foi enviado por Deus, o coração de Davi estava preparado para receber a palavra. Acho que foi um alívio para Davi. Abigail também, de alguma forma, já que estamos aí no parentesco aí, ela também foi utilizada de uma maneira especial. Ou seja, existem críticas que são providência, graça divina sobre a nossa vida. Sim. Porque essa crítica vem nos tirar do lugar errado. É nesse ponto que eu queria entrar, porque tem a crítica, é o seguinte, o camarada chega pro querido pastor Gil e diz assim: não gostei do seu corte de cabelo, eu acho que o senhor devia pentear assim pro lado. É uma crítica, é um gosto pessoal. Gosto pessoal. Não pode dizer a mesma coisa pro Márcio. O Márcio ninguém pode falar nada. Claro. É crítica pessoal, é opinião pessoal, gosto pessoal. É uma questão seguinte, não é isso. Tá entendendo? Por exemplo, vamos lá, tem várias críticas que podem ser feitas que são críticas do meu ponto de vista. Claro. Eu acho isso, acho aquilo, mas a questão não é essa. Como se fosse o dono da verdade. Então, né? A crítica aqui, que nós estamos discutindo, ela é mais profunda. É porque a pessoa está indo para o lugar errado e Deus está me mostrando que a pessoa está indo para o lugar errado
E eu preciso gerar um alerta na vida desse. Já não é mais crítica. É uma advertência. Olha, já é uma admoestação, uma advertência, uma exortação. O que a gente vê na pergunta do nosso ouvinte é por aí, é nesse caminho. Isso. E a resposta, eu acho que está dentro do ensino de Jesus acerca daquele irmão que está fora do caminho, que está agindo errado. E o que Jesus nos ensina lá em Mateus? É ir a essa pessoa, é conversar com ela particularmente, é estar ao lado dela no dia a dia, de uma forma direta. Olha, eu estou aqui você sabe quem eu sou seu amigo, eu estou querendo te restaurar. Então, a crítica aí está dentro dessa perspectiva de uma cura, de uma ajuda à pessoa. Diferente realmente daquilo que você está dizendo aí, daquela crítica que é só uma demonstração de um gosto, apreciação de uma Se você vai apontar uma falha e não é para ajudar, para que apontá-la? Né? Então você acaba criando um problema, né? Então, e foi o caso que aconteceu aí do gosto com Natan e Davi. Sim. Foi para ajudar Davi a sair do seu erro. Mas se você não vai ajudar, para que você vai ficar apontando? Natan não foi lá por iniciativa própria. Sim, Deus também. Não é O isso? salmista vai dizer assim, qual é o homem que pode compreender os seus próprios erros? Dificilmente alguém que está errando, né, ele imediatamente não vai saber que está errando, porque para ele aquele é o certo, para ele naquele caminho é o correto, até aparecer alguém contrário, porque o que é crítica se não oposição contrária? Né, a visão diferente. A crítica é exatamente essa, é a pessoa no outro nível, no outro patamar, numa outra ótica, enxergando um ângulo diferente. Então o criticador, e talvez ele sofra mais, porque ele se vê na obrigação de tentar, mudar a pessoa de trajetória, a fim de que aquela pessoa não caia na cilada. Então, assim, eu penso, JR, que por parte de quem critica, tem que haver, é uma arte. Criticar é uma arte, tem que ter uma habilidade muito grande. E o proverbista fala sobre isso, que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta mais dura suscita a ira. Então, a maneira como não é ser também uma pessoa assim muito contemporizadora. Enfim, a pessoa tem que ir direto ao ponto, mas de uma maneira muito sábia. Para quê? Para que a pessoa não passe a lhe odiar, né, a ponto de não querer mais lhe ouvir. Tem um ouvinte que dá um exemplo. Vocês gostam de historinha, e é do mundo animal, que também ajuda a gente. Tem gente que tem patinha de elefante na hora de criticar. Entendeu? Gostei do patinha. Patinha de elefante, né? Você imagina, patinha de elefante. Quer dizer, existem pessoas que realmente elas são muito duras, né? Tem um ouvinte aqui dizendo, JR, eu odeio ser criticada. Com meu marido eu fico brava, eu choro, mas depois vejo que ele tinha razão em fazer isso. Às vezes eu me sinto até criticada por vocês. A gente também. Os debatedores são terríveis, ouvinte. Nossa, você não tem ideia. Não, ouvinte, nenhuma palavra Nada aqui direto, é né? nessa linha, não. É só para poder ajudar. Antes de criticar, eu penso 10 vezes para não falar bobeira e não perder o amigo. Porque tem muitos amigos que não aceitam crítica. Veja bem. Olha o ponto aí. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, pastor Gildo. O senhor gosta de exemplo, né? O senhor gosta de exemplo? Gosto. Vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa tem um carro, entendeu? E o carro é um carro que quando chove, molha. E é só quando chove. Se é que vocês me entendem. Como não chove dentro é terrível. A pessoa já chega no carro criticando, oh, pelo amor de Deus, não leva. Tem gente que pode levar isso numa boa, né? Tranquilo, na esportiva. Tranquilo. Agora tem gente que vai ficar incomodado. Vai se sentir ferido. Principalmente se estiver dando carona pra essa pessoa. Exatamente. O cara dá carona, arruma o carro você. E são os verdadeiros comentários inconvenientes, né? Clássico, fora de hora. Ajuda, né? Relacionamento humano. Um livro que foi escrito na década de 20 nos Estados Unidos e que teve tradução para muitos países é a Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro vendeu milhões de exemplares. Não estou fazendo propaganda aqui, não. Mas um dos capítulos desse livro é só sobre crítica. E o conselho que está ali é: não faça crítica às pessoas, elas não ouvirão as críticas. Esse tipo de comentário, como o do carro, etc., Vazio, né? eles não serão ouvidos.
Mas é preciso ter todo o cuidado. Quando assim, você conhece uma pessoa, você tem uma caminhada com a pessoa, você diz, olha, você pode evoluir nesse ponto, melhorar nisso. Você está dizendo que não está bom, não tem jeito. Se tivesse bom, você estaria falando parabéns. Não é isso? Agora você disse, ó, tá muito bem, agora podia dar uma melhorada nisso aqui. Não vai falar, ué? Quando a pessoa se omite, quando a pessoa se omite no sentido de poder fazer uma crítica com o intuito de... Construtiva, né? Construtiva, de evitar com que um mal maior aconteça, é omissão. A Bíblia fala que a omissão também é pecado. Aquele que sabe fazer o bem, e o bem às vezes vem por meio de uma crítica. Um pai corrigindo um filho, vendo um defeito, a Bíblia vai dizer que o Senhor repreende e castiga aquele que tem por filho. E na maioria das vezes a repreensão começa como? Com uma crítica. Não faz isso está errado. Né? Eu tenho filhos, eu sei como é que é isso. E nem sempre os filhos de imediato querem compactuar, né, com a tua repreensão, mas você sabe isso que é o certo... Sempre. E quando a crítica vem dos filhos, que os filhos percebem coisas que às vezes os pais estão achando que estão arrebentando. Entendeu? O filho diz assim, mas você nunca está aqui, ou você nunca faz... E tem sentido. Você fez isso também, né? Agora está falando, né? Ontem você fez isso. Pois é, isso funciona, mas dói de todo jeito. Vai deixar feridas, vai ter que ser trabalhado, mas funciona. Agora, também a gente precisa lembrar que tem idades para você dizer para o filho não faça, e tem idade para você chegar para o filho e ficar, vamos conversar e tal, vamos tratar desse assunto. Eu acho que cada época tem uma forma de fazer. Acho que é uma grande confusão entre você sentar com a pessoa, do lado dela, apontar as questões que estão atrapalhando a sua vida e você fazer comentários soltos. Porque às vezes os comentários ficam soltos, né? A pessoa usa os comentários soltos para apontar uma falha do outro. Isso é gravíssimo. Como assim? Que Comentários soltos, né? Quando você vê alguém fazendo errado, aí no meio de outras pessoas jogam um verde, né? E aí é aquela espetada, aquela cutucada, né? Então, isso não é criticar. Isso é comentários inconvenientes. Eu estou tentando imaginar aqui a cena. Eu gosto de imaginar. Quer dizer, então, vamos lá. É aquilo que é conhecido como do nada. Do nada. Do nada alguém fala alguma coisa e as pessoas, às vezes, todo mundo sabe. Todo mundo sabe para quem está indo a vinheta. Que em geral, é aquele verde de Facebook que mata 1 milhão menos um que a pessoa quer matar, né? Infelizmente. E aí confunde-se como crítica. Isso não é crítica, são comentários inconvenientes. O JR tem uma frase que eu aprendi, ela diz assim, não me importa o quanto você sabe, até que eu saiba que você se importa comigo. A pessoa vê a crítica quando ela percebe que, de fato, quem está falando se importa com ela. Há quem só queira falar para discursar. Fala de novo. Então, vamos de novo. Escuta só. Ai, meu Deus, esqueci. Olha só, não me importa o quanto você sabe, até que eu saiba que você se importa comigo. Ou seja, não é a profundidade do que você diz, mas é com que sentimento você fala isso. Ouvinte dizendo, JR, eu não sou boa em receber críticas não, viu? Eu confesso, mas ao sair da situação eu reflito e percebo se realmente a crítica é para edificação ou não. Muitas vezes eu aceito, diz aqui a nosso ouvinte, crítica para edificação. É a famosa crítica construtiva. Quem gosta de receber crítica, irmão? Quem que gosta de ficar se recebendo crítica? Acerca dessa palavra que você deu, tem uma base bíblica que fala exatamente isso. Segundo Timóteo 2, versículo número 7, o Paulo fala para Timóteo, depois dele aconselhá-lo, tu porém, fortifica-te na graça que ele aconselhou. No versículo 7 ele fala, considero o que eu te digo. O Senhor te dará entendimento em tudo. Então tem coisa que você vai ser criticado, na hora vai ficar chateado, mas a posteriori o Senhor nos dará entendimento em tudo. E aí vale a pena você refletir acerca disso. Há uma outra frase, estou cheia de frase hoje, há uma outra frase que eu aprendi, e essa frase fala assim, essa Deus me deu, né? Nunca fale, nunca critique alguém que chegou no lugar que você não chegou ainda. Porque possa ser que quando você chegar lá, você faça pior do que o que essa pessoa fez. Há quem critique, por exemplo, a Eva. Por causa dela eu tenho dores. Aí eu costumo brincar dizendo, cuidado, Eva comeu um fruto proibido. Mas se fosse você no lugar dela, quiçá faria banquetes de fruto proibido. Você nunca pode falar de alguém, por exemplo, um filho quando vai criticar um pai, se ele não levar em consideração o respeito dele ter uma experiência que ele ainda não tem, possa ser que ele fale no tom quando ele vai falar. Então, acredito que toda crítica que é feita para alguém que tem mais experiência do que a gente, deva ser feita no tom de respeito, levando em consideração se a gente entende ali o que ele está passando. Vocês não acham assim que a gente tem dificuldade com crítica porque a gente é criado num ambiente em que a gente critica o outro
e a gente não se critica, não há uma crítica entre nós, autocrítica, né? Uma avaliação, não, até por uma avaliação, pai, mãe, filhos e tal, uma avaliação disso, olha, tem que ver isso aqui, tem que melhorar isso, quer dizer, um ambiente onde a crítica, ela acontece sem prejudicar a autoestima, entendeu? Não é chegar aí, não é para prejudicar a autoestima, porque tem gente que tem problema de autoestima por causa de uma palavra que foi dada lá na infância, na adolescência, pré-adolescência, continua ecoando até hoje, não pode ser conduzido por essas coisas em hipótese alguma. Mas eu estou falando do outro lado, onde aparentemente nós somos os melhores, entendeu? E tem pessoas que acham que elas são as melhores e não conseguem identificar, não conseguem receber uma crítica de maneira positiva, proativa, quando ouve uma palavra ou encaram uma adversidade. Tem gente que desmonta. Eu até admito que cada um tem reações diferentes, enfim, que existe um tempo para remoer aquilo, mas ficar remoendo aquele negócio o resto da vida, ficar arrastando, não porque eu fui criticado, o camarada era eleito, não foi eleito, eu fui escolhida, agora não fui mais escolhida, me tiraram do cargo, me fizeram isso, e aí fica a vida inteira falando aquele negócio, pelo amor de Deus, levanta a cabeça e vão pra frente. É verdade, JR, eu acredito que, como você disse, nós temos dificuldades na educação dos filhos e também nossos pais tiveram dificuldade na nossa educação em nos preparar para algumas áreas, não só em relação à autocrítica, à avaliação pessoal. A gente tem dificuldade para lidar com as emoções, a gente tem dificuldade para lidar com o dinheiro. Então, existem várias dificuldades que são resultantes da nossa educação ou falta dela, né? Então, eu reconheço que é uma realidade isso. E é uma responsabilidade dos pais entenderem isso. Esse ambiente familiar, que é um ambiente seguro. Estou falando aqui de um lugar onde existe respeito, onde existe amor. Não estou falando desses lugares que a gente sabe que vários ouvintes acompanhando a gente vão dizer assim, olha, minha casa era hostilidade pura. Eu falava, vir para casa, eu não falava, vou pro lar doce lar, era um lar angustiante, era um lugar terrível, era um inferno. Não estou dizendo, eu estou dizendo de um ambiente seguro, onde você pode trocar ideias, onde você pode conversar, onde você tem críticas que podem ser feitas, apontar para o encorajamento, para conserto. Isso vai ser importante depois no casamento, né, JR? Eu não sei se você já viu. Não é só de elogios que vive a gente, né? Se bem que vão dar os elogios vocês aqui na sequência, entendeu? Pode ficar tranquilo. Eu não sei se você já viu uma ilustração, certamente os ouvintes já devem ter ouvido, os debatedores, acerca de um casal que estava em casa e a mulher olhava pela janela o lençol da vizinha no varal e ela dizia que o lençol dela estava amarelado, ela não sabia lavar o lençol, o marido ficava ouvindo ela fazer a crítica, aquilo se repetia frequentemente. Até que um dia ela acorda pela manhã, tomar o seu café, ela percebe que agora o lençol está branco, ela diz, finalmente, essa vizinha que não sabe lavar o lençol, aprendeu a lavar. Aí o marido calmamente olha para ela e fala, não, minha filha, eu que lavei a janela da nossa casa. Ou seja, ele deu um Heiduger nela, um checkmate nela. É para quem teve infância que jogou. Não é Hadouken, não? Videogame. Não é Hadouken, não? Adolescente que dá. É o nome que dá aí no jogo. Isso não é da minha época, não. É o checkmate, tá? Isso é da sua época, o checkmate. Não, uma coisa interessante. A expressão é do jogo. Uma coisa interessante, a pastora Carla trouxe aqui o texto de Zaqueu. A Bíblia não diz em que nível Jesus manteve aquela conversa com Zaqueu na casa dele, mas mostra o resultado daquela conversa. Provavelmente Jesus fez duras críticas a Zaqueu a ponto de, quando aquela conversa se encerra, o homem que sai daquela casa é diferente daquele que entrou. Provavelmente, o que Jesus falou para Zaqueu gerou nele o quê? Uma perspectiva de mudança. Eu preciso mudar. Então já sai contra o pensamento dali. Vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus provavelmente levou Zaqueu a refletir sobre as suas falhas, sobre os seus defeitos, sobre a sua prática. Outro exemplo nessa mesma linha, pastor, que é um pouquinho mais claro, é o texto da mulher samaritana. É João 4, quer dizer, naquele texto ali, Jesus confronta. Chama o seu marido, eu não tenho. Confronta, conta a historinha, né? Vocês gostam da historinha? Chama teu marido. Confronta, mas um detalhe que não pode ser esquecido é que só estavam os dois. Sim. A galera. Como Zaqueu também. A galera, não, eu não sei.
Eu não sei. Na casa eu não sei. Provavelmente não. Eu nem sei se teve a conversa que o pastor Mané Pois é, não, sim. tá falando. Pois é, por isso eu não sei. Porque a porta tá fechada, a porta tá fechada, ninguém vê. Ela torna tudo maior, uma sem coisa- falar nada. Por isso que eu tô no texto. No texto que tem escrito, dá pra gente discutir, porque Só tá tava fazendo, claro. entendeu? Os discípulos tinham ido buscar comida. Então, Jesus. Agora, o ponto que eu tô falando assim, é só entre eles. Se alguém está em pecado, se tem alguma crítica a ser feita, você não vai ficar falando na frente. Um ouvinte aqui, uma mãe dizendo aqui no nosso WhatsApp agora que a filha deixou um grupo que ela participava há anos porque foi falar de uma coisa provavelmente mais íntima ou mais embaraçosa, enfim, e que ela fez isso diante dos outros lá. Quer dizer, a mãe está contando que isso aconteceu ontem. Foi ontem? Domingo? Ontem? Aconteceu ontem. Então a menina ficou tristíssima, e é evidente que fica. É lógico que fica. Agora, a gente precisa entender que às vezes a pessoa que faz aquilo, ela está errada, mas nós não podemos viver em função disso. Entendeu? Vamos lá. A pessoa falou, fez a crítica. O ambiente que entendeu? ele tá. A pessoa fez a crítica. Está errado esse defeito. Mas nós vamos ficar presos essa pessoa a vida toda? Que o criticador, ele tem que fazer a leitura correta do ambiente que ele está e qual é a atmosfera daquele ambiente. Até para não gerar um desconforto. Mas eu estou falando agora para as pessoas que foram criticadas. Eu estou falando das pessoas que foram humilhadas publicamente e que elas não podem ficar presas a isso. Se o criticador errou, não erre você ficando preso ao que ele falou. Levanta a cabeça, minha irmã. Isso não é criticar, gente. Isso é comentário inconveniente que muitos fazem. A questão de ser crítico, né, é você compreender as situações, o que é certo e o que é errado. Agora, outra verdade, tem gente que tem falhado muito, né? Tem gente que falha muito, né? E aí, às vezes, você vai conversar, mas só está vendo as minhas falhas, eu falo, mas você está falhando tanto. Como é que a gente consegue tratar essas questões, né? Eu acho que a questão que precisa ser fechada, né, focada aqui, é como você vai trabalhar essa crítica, como você vai reagir a essa crítica. É um momento, não pode ser uma vida. Tem que ser um momento e prosseguir. Ouvinte que fala, prepare-se para falar. Fale na hora certa, ouvinte que escuta, ouvinte que ouviu uma crítica, uma palavra, ficou triste, vai ficar preso a isso. Agora presta atenção. Pode ser que tenha razão a pessoa que falou. Aproveita essa oportunidade, desfrute dessa crítica, ainda que seja uma crítica que tenha feito você sofrer. Só não vai ficar preso a isso o resto da vida. É hora de levantar, de partir para cima, de resolver o assunto. Vão rever os conceitos, os valores e vão para frente, ouvinte. Vamos para frente. Ô, pastor Márcio, né? Que hora certa aí, pastor Márcio? Eu tô assim, confuso com a hora no Rio hoje. Que horas agora no Rio? 11h36. O senhor pode repetir, pastor, por gentileza? 11h36. Agora eu estou muito bem, agora eu estou ciente. Estamos juntos no Debate 93. Uma pesquisa realizada pela Unicef apontou que 82% das crianças brasileiras temem a violência. O Brasil é o país que essa preocupação atingiu um índice mais alto, minha gente. Isso é pesquisa da Unicef. Em dados comparativos, no Japão, apenas 23% das crianças pensam na violência da mesma forma. Então vamos lá, Japão 23%, Brasil 82%. É muita diferença, né, queridos companheiros? Eu acredito até que os outros que não temem é porque não têm consciência ainda dessa violência. Senão temeriam também. É muita maldade com a criancinha, né? Você vê, hoje, por exemplo, o noticiário diz que tem 20 escolas na Cidade de Deus sem aulas em função de uma operação policial. Todos esses alunos, todas essas crianças, obviamente, são impactadas pela violência. E isso é só um caso. Então, a realidade dos grandes centros do Brasil, das grandes cidades, é de violência diária. Verdade. E acredito que independe da condição social, porque isso acontece em todas as esferas da sociedade. Todos nós estamos, infelizmente, à mercê disso. Você liga o jornal, você assiste isso, você vai numa rede social dessa, o vídeo começa a passar sozinho, falávamos sobre isso ali na sala de espera, e é triste. Você tem que instruir o seu filho. Meu filho, olha, passa o celular, se alguma coisa acontecer. Meu filho não reage. Como é que você não vai instruir? O temor. Isso, o temor é inevitável, até porque nós adultos, a gente teme em sair de casa já, né, enfim, orando, pedindo a Deus que o Senhor vá na nossa frente, que envie os seus anjos, ainda mais criança, né, que está iniciando agora a sua trajetória, a sua vida, né, e pelo fato da rede social estar muito bem avançada no Brasil e no mundo,
a questão da propagação da violência é uma coisa assustadora. Coisa que você demorava talvez de semanas para poder saber, hoje você sabe, enfim, no manuseio de um celular, passa um vídeo, uma foto, uma imagem, é assalto, é roubo, enfim, é acidente, uma série de coisas, e as crianças realmente estão temendo. Isso. Né? Eu tenho 2 filhos em casa, minha filha de 18 anos não sai sozinha de casa. Minha filha só vai estudar e nada mais. Minha filha não sai sozinha para lugar nenhum. E pergunta, por que, filha? Ah, pai, eu tenho medo. 18 anos de idade, já uma jovem, uma adolescente para a juventude, e diz que tem medo. E eu concordo com ela, porque até eu tenho medo também. Mas quem é que não tem medo? Tem que ter Pode? medo, né? Agora, é porque o dado é que o jovem, o adolescente, o jovem, o adulto, ele tem que ter medo, porque ele anda, ele vai para um lado, vai para o outro. Agora, o problema é quando chega a criança mais cedo. Ou seja, quanto mais cedo chega o medo à criança, mais problemas essa criança poderá ter. Mais limitada. Do ponto de vista emocional, ela né? pode ficar com certos receios, com certas distorções, com dificuldades em diversas áreas. Isso cria uma dificuldade para uma série de coisas. Igreja, por exemplo. Desenvolvimento social. Brincar no quintal, por exemplo. Brincar na casa de um amiguinho, por exemplo. Se mora no subúrbio, você brinca na rua, nos condomínios, para quem está morando já em outros bairros, para quem mora em lugar que você não é nem o subúrbio, nem o condomínio, entendeu? Onde é que você brinca? Então está limitando, está cada vez mais limitado o processo. Na semana passada aconteceu algo assim muito assustador comigo, fazendo a minha caminhada pela manhã, e aí um carro com 4 homens dentro, eu achei que eu seria sequestrado naquele momento, né? E eu parei e falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí, depois disso tudo, eu cheguei em casa muito assustado. Falei assim, o que eu faço? Contei para a esposa, né? Eu tinha que desabafar com alguém, contei para a esposa, né? E ela ficou assustadíssima. E preservei os meus filhos no primeiro momento. Preservei os meus filhos. Falei assim, eu não vou contar para eles, para não causar, né, nenhum medo, essa questão da violência que nós estamos vivendo, né? E aí, mas depois eu conversei com eles. Depois eu conversei com eles, alertá-los, né? Falei, meu filho, senta aqui, aconteceu isso. Eu estou falando isso para alertá-los, né? Como é que as coisas estão? Aconteceu com seu pai, tá, né? Eu presenciei isso, eu vi isso, né? Então tenham cuidado com isso. Eu apontei diversos caminhos que eles não devem tomar, cuidados que eles devem ter, né? Tudo por conta disso, veja, né? Isso é orientação de pai e mãe. Agora, você imagina, o que elas já veem? Elas veem televisão pouco. Elas veem pouco televisão. Elas veem televisão que a gente assiste. Então, o que a gente assiste? Boa parte das pessoas gosta de informação. E aí elas vão assistir aquilo ali. Isso é de manhã, tarde e à noite. E elas escutam YouTube. É o que elas assistem no YouTube. Então, isso tem violência em todo lugar. As histórias são contadas. Ou seja, eles vão para a escola. Então lá, ainda que com todo o cuidado que você tem para falar com seus filhos, ele tem contato com outras crianças. Lá ele vai conviver com isso. Convive com esse tempo inteiro. Ou seja, este mundo, minha gente, é um mundo violento. Agora, JR, a gente talvez não tenha a função, né, a preocupação nesse momento de discutir essas questões de uma perspectiva mais ampla, né? Mas já que foi citado o Japão, e em comparação com o Brasil, as coisas não acontecem por acaso. Por que esse temor entre as crianças no Japão é muito menor do que entre nós? Aí algumas perguntas podem ser levantadas. Será que a política pública em relação ao combate à criminalidade, será que é semelhante à nossa? Será que a legislação japonesa em relação a criminosos é semelhante à nossa? Há um ditado, já que a pastora Carla está hoje inspirada, né, nas frases e nos ditados, há uma frase de que quem tem pena do lobo sacrifica as ovelhas. Então, será que nós não estamos num país onde há muita complacência para com o crime e pouco cuidado para com as vítimas dos criminosos? Eu acho que essas são questões que talvez não seja próprio nesse debate trabalhar com elas, mas explicaria a grande diferença entre o temor que as crianças japonesas têm e as crianças brasileiras têm. O meu filho, ele tem uma tese sobre isso, que é cômica, lógico, uma visão de adolescente. Ele gosta de artes marciais, ele acha que lá todo mundo luta. Por isso que lá não tem esse problema. Por isso tem pouca violência. China e Japão, ele gosta de ano. Eles são artes japonesas. Não é isso, não? Olha, eu pensei que fosse uma visão teen do universo. Eu acho que... Sabe o que eles falam lá? Sabe o que eles falam lá? Quando alguém vem com assalto? Hadouken.
Ventilar esse jogo, Street Fighter, ventilar. Ô, JR, não, brincadeiras à parte, eu acredito que vale a pena ressaltar também, quando a gente vê esse índice de violência aqui, primeiro, esse acesso ao que a gente tem às imagens, né? Eu acho que as imagens são muito chocantes. Mas uma outra vertente que não pode ser deixada de lado, eu sempre falo para meu filho, eu digo, Deus guarda, louvado seja Deus por isso. Em contrapartida, é bom vigiar, né? Porque a gente está aqui falando muito da violência, é claro, a gente crê no poder de Deus que guarda, com certeza, que enfim, ele é poderoso para fazê-lo. Mas a vigilância cabe a nós, né? É desviar da aparência do mal, Sim, né? Porque todo isso, mal ele traz consigo uma aparência. E essa Pode terminar, pastor. Então essa violência, ela se dá exatamente porque do medo da violência. Porque, na verdade, tem gente que quer enfrentar isso. Eu acho que quando você percebe um ambiente violento, um ambiente realmente ameaçador, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer exatamente é essa, tentar se desviar ao máximo daquela ali. Agora o ouvinte aqui contando, ó, ela e o esposo, eles foram assaltados na frente do filho. O menino tem 9 anos. Esse é um problema. Então foi assaltado na frente do menino, 9 anos. Aí o menino agora não quer sair à noite. Entendeu? Quando eles vão sair, ele não quer. Ele chora para não sair à noite. Então você imagina que medo tomou essa criança. E você tem uma história como essa, você tem uma história de alguém que você ouviu, e o WhatsApp é o lugar dos boatos, muito boato, ouvi falaram isso ali na rua, naquela avenida aconteceu isso, e as histórias vão se multiplicando, as pessoas vão ficando cada vez mais medrosas, entendeu? E por conta disso, muita gente está tendo a sua vida limitada. A vida de muita gente está limitada por conta disso. É uma realidade. Vai fazer o quê? Prisioneiros da violência. É ou não é? A gente mora no Rio. Fala aqui, só que entre nós estamos sendo ouvidos agora no Brasil inteiro, fora do Brasil, etc, etc. Os ouvintes estão acompanhando. Os ouvintes sabem, a realidade de cada cidade, ela tem as suas características. Interior, capital, tem lá, nós temos ouvinte no Japão acompanhando a gente, talvez se ele disse, pastor, o senhor está falando disso que o senhor não conhece, que aqui tem muito isso, aquilo. Todo lugar tem a dificuldade, a adversidade ali. Só que na realidade do Rio é uma realidade que você convive com a violência constantemente e de uma maneira até amistosa. Semana passada, eu estava era um prédio parado, assim, em pé, conversando com alguns amigos, e de repente eu escutei um estouro do meu lado. Para mim era uma bombinha que alguém jogou para poder zoar, perturbar. Quando eu olhei, um monte de gente correndo. Assim, abaixa aí, o que houve? Uma bala perdida bateu em cima da minha cabeça a uma distância de 80 centímetros, sobre a minha cabeça, e caiu no chão um projétil. Eu fiquei impactado porque eu não vi tiro, não teve nenhum ambiente de tiroteio ali, e a bala veio do nada, veio perdida mesmo, e bateu sobre a minha cabeça a 80 centímetros de distância da minha cabeça. Esse é o nosso estado, esse é a nossa atmosfera real, entendeu? É muito triste, muito Voltar triste. para casa hoje é milagre. Ouvinte aqui dizendo, JR, gostaria de dizer que realmente nossos filhos assistem o que nós estamos assistindo, né? Esses dias meu filho de 5 anos, vendo uma reportagem de violência, ele disse, mamãe, não podia existir polícia e bandido, eu tenho medo. E muita gente tem medo, né? O medo faz parte dessa nossa realidade nacional. Mas não é só aqui, no mundo inteiro o pessoal está com medo. É que o nosso índice aqui é muito alto, 82% do índice aqui de crianças brasileiras temem a violência. Comparativamente, Japão, 23%. Então existe uma discrepância muito grande quando você analisa comparativamente os dados. Mas é possível que alguém chegue no Japão hoje e disse, nós estamos aqui, nunca vivemos uma violência tão grande. Porque comparativamente pode ter havido uma piora. Terroristas também, que hoje acaba acontecendo. Evidente, né? A Europa está sacudida por essas histórias. Quer dizer, então você imagina que existem lugares do mundo hoje onde as pessoas dizem, olha, eu tenho medo de ir para Torre Eiffel, tenho medo de ir para, sei lá, para não sei aonde, Coliseu, que eu tenho medo de acontecer E tem que ter medo mesmo, Ué, não tem não? A verdade é que a história hoje é o medo, na verdade. A história humana é a história da luta, da violência e da dor, né? E não há um período da história onde todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, desfrutaram de segurança, sempre há medo, sempre há preocupação. E eu acho que a nossa palavra é de esperança mesmo.
como cristãos, temos que crer que Deus tem uma perspectiva para nós. Eu quero dizer uma palavra aqui, pastor, porque o ouvinte nosso aqui está constatando uma coisa que nós já discutimos aqui e é uma realidade que vocês 4 conhecem bem. Ela está dizendo aqui, está citando o bairro, não vou dizer que o bairro, mas que a dificuldade foi tão grande que não teve culto, a igreja não pôde abrir. Isso tem acontecido diversas vezes em diversos bairros e isso é uma realidade que nós estamos aprendendo. Vejam bem, há alguns anos isso não acontecia, de fechar tantas igrejas. Entendeu? Nós estamos vivendo, nós estamos piorando. Havia um respeito, né? Tá vendo? Nós estamos descendo um pouco mais. O nível está descendo. Agora, a igreja pode não abrir, quem não abre é o templo. Se na sua igreja, por exemplo, na sua igreja lá, deu um banzé violentíssimo lá na rua, no bairro, na comunidade, não pode abrir é o templo. Então os crentes têm que estar em casa orando. Sim. A gente precisa orar mais, gente. A igreja continua. Nós precisamos orar mais. É que a gente fala de oração, vamos orar, que parece até uma conversinha. Nós temos que levar o tema da oração um pouco mais a sério. A oração pelo Rio, pela cidade, contra a violência, conversão de bandido, proteção da polícia. Não temos orar pelos policiais aqui. Há quanto tempo nós temos orado, pedindo que a bênção de ainda tem encorajado você chegar para o policial de diversas fardas ou guardas, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Porque essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar a questão da violência com muita oração, porque do contrário, meu Deus do céu. E a igreja relevante, JR, é a igreja que ela faz a diferença na comunidade em que ela está inserida. De alguma forma, claro, eu acredito que os pastores aqui também já pregaram em comunidades, quando a gente chega lá, a realidade é contrastante. Você vê meninos novos com um fuzil na mão, mas quando você chega dentro da igreja, é uma igreja jovem, que o Senhor tem resgatado, alguns inclusive do tráfico de drogas. Então, a igreja tem que prosseguir fazendo o seu papel. É terrível, mas é necessário. Como é que a gente gera fé e esperança no coração das crianças quando o ambiente é violento e cheio de medo? Acredito que mostrar o que Deus pode fazer. Eu acho que o caminho é esse, JR, que você mesmo falou aqui. Eu acho que a gente não pode abrir mão de alguns valores espirituais, algumas armas que o Senhor confiou para a nossa vida. A questão da fé, da esperança, do amor, da pregação da palavra, da oração. Eu acho que o meio, acho que a ferramenta mais afiada, mais próxima de que a gente consiga combater, ou pelo menos saber diminuir um pouco esse medo, é combater isso através da fé, né, do tratamento, do carinho, do cuidado, do afeto, da atenção. Eu acho que isso aí é uma ferramenta que não pode ser, a gente não pode abrir mão dela. Você foi cirúrgico. Eu acho que a igreja precisa se entender que nós temos armas que são poderosas para destruir fortalezas. Você não pode levar esse medo e essa violência, você ficar insistindo com ele dentro de casa, falar e banir dele dentro de casa o tempo todo. É claro, você tem que alertar os filhos, alertar as crianças, os perigos do mundo. Mas você ficar insistindo nisso o tempo todo dentro de casa, porque tem famílias que realmente insistem nesse negócio, né? Falam de violência o tempo todo. Deixa as programa policial, que me respeitem, que me desculpem. Agora, programa policial todo dia. Fala aqui entre nós, eu respeito, porque isso é uma questão, é gosto, tem colegas nossos aqui que trabalham nessa área, mas é o seguinte, nem eles aguentam mais. Todo dia. Fica insistindo nisso o tempo. A notícia é pior. A questão é essa, pastor Gil? A questão é essa. Jornalista, vai lá, fala aí. A questão é essa. Os pais têm que ser esse exemplo. É dentro de casa que a gente inspira confiança e esperança nos filhos. Se os pais não respiram fé e esperança, os filhos não terão. E aí, como isso se alimenta? Não é vendo programa policial todo dia que vai ter esse alimento. É na palavra, é na vivência. De onde vem a fé? Vamos lá, para explicar. Na misericórdia de Deus nas nossas vidas. Aqui, ó. Palavra, estudo da palavra, oração. Abrir isso aqui, ler. Exercício da fé. Não, nós não vamos sair à noite sim, porque nós temos um Deus. Perfeito. Pode acontecer? Pode, mas faz parte da experiência, mas nós não vamos viver acuados, acomodados, reféns. Nós vamos nos preservar, mas vamos confiar no Senhor, em casa, né? Claro. Por isso também, então não é o lugar que tu faz, é o Deus que te guarda. Então é essa fé que promove a esperança. Uma coisa está conectada à outra aí, quer dizer, você vai ter esperança no momento que você tiver fé. A fé te enche de esperança, diz assim, não vamos desistir. Porque isso que gera nas pessoas tristeza,
a pessoa fica depressiva, em alguns casos deprimida, a pessoa fica aprisionada ali, as conversas começam a ser as mesmas conversas de sempre, e todo mundo fala a mesma coisa. A gente tem que mudar. Conteúdo é uma coisa que você adquire. Conteúdo, ninguém nasce com conteúdo pronto. Conteúdo você adquire, você vai lendo, você vai adquirindo conteúdo, você vai ampliando seus conhecimentos, alargando sua visão, você vai desenvolvendo, pelo amor de Deus. O JR, eu acredito também, a Bíblia dá base para isso. Atos 8 vai falar sobre a perseguição, que ao invés de abater, só fez a igreja crescer. Romanos 5 vai falar sobre a tribulação, ela produz em nós a paciência, depois a experiência e por fim a esperança da qual você se referiu. Então, quando eu ensino para o meu filho que a vida não é feita de algodão doce, que tem tribulação, que tem guerra, mas que também tem vitória, mas que Deus guarda, mas que a gente vai vencer e crescer, ele vai crescer uma criança, como a gente estava falando ali na sala de espera, não uma criança limitada, pelo contrário, o horizonte dela vai ser ampliado para entender que a despeito das lutas também tem vitória. Então, vai válido. conseguir ter uma mente que vai conseguir criticar a nossa Isso, sociedade. madura, Nós né? falamos então ser crítico, né? Isso. E eles vão aprender a criticar. E também a serem criticados, né? Exatamente. Sem- Então, sem começa em diminuir. casa, irmãos. Começa em casa esse negócio. Então, é em casa que a gente tem que ficar alimentando esses medos, que o medo congela mesmo. Isso é um perigo, minha gente, é um perigo. Medo é um perigo. Medo é um perigo. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93. Vocês são maravilhosos. Obrigado aí pela companhia, essa audiência maravilhosa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Anderson. O Anderson é um churrasqueiro, rapaz, de primeiríssima linha. Faz um churrasco sensacional, tem uma equipe maravilhosa. É um irmãozão nosso. Anderson, obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado pela audiência. Quero agradecer aqui a Cristiane, a Cristiane preparou um doce especial para mim. Eu quero agradecer, Cristiane, esposa do Sidney, o diácono Sidney, também agradecendo aqui as suas filhas, Aninha e Raquel. Um abraço para Aninha, para Raquel. Muito obrigado aí pelo doce, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por essa audiência preciosa. Obrigado aqui aos nossos debatedores. Pastor Gilton de Medeiros, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, é uma alegria grande estar aqui. Quero deixar um abraço lá para o povo do Jardim Santíssimo, a minha igreja, estão ligadinhos no debate, também para a equipe do Jornal Novas, que está conectado com a gente. Obrigado, gente. Obrigado, pastora Carla Regina. Eu que agradeço o JR, quero mandar aqui um abraço ao povo Adevipense, lá de Queimados, convidar o povo para a Escola Bíblica Dominical. A gente está estudando aí as cartas às igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. Vai ser uma bênção receber você lá. Obrigado, reverendo Márcio Siríaco. Obrigado, JR. É sempre uma oportunidade de crescimento estar no debate. E eu quero mandar um abraço especial para a dona Madalena Gomes. Ela é lá do posto de saúde, lá no bairro do Pilar, em Caxias. Ela é ouvinte assídua da 93 e do debate. Obrigado, irmã. Pastor Manassés Loyola, obrigado. Obrigado você, JR, toda a equipe da Rádio 93 pelo convite. Sempre um prazer enorme poder participar dessa mesa tão instrutiva de pessoas tão inteligentes e espirituais. Mandar um abraço para a nossa igreja, Assembleia de Deus do Bairro Brasil, em Nova Iguaçu, na pessoa do meu pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia e pastora Linde Malafaia, todos os irmãos. Vamos orar juntos, queridos irmãos, queridas irmãs. Vou pedir a você, ouvinte, que nos acompanhe nessa oração. A pastora vai orar conosco. Nós vamos apresentar todos os temas, que a gente faz todos os dias. Os temas todos diante de Deus em oração. Tem sempre uma coisa que mexe mais comigo, com você, com outra pessoa. E a gente vai vivendo a nossa vida, crendo plenamente nos cuidados de Deus conosco. Mas eu queria lembrá-los, de maneira especial, dos enfermos e dos enlutados. Ore pedindo a Deus que cure os enfermos, ore pedindo a Deus que console os corações enlutados. Gente que está aprisionada pelo medo, tem um monte aí, gente. Meu Deus do céu. E nós falamos aqui sobre fé e esperança. Fé que vem da palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A esperança provém da fé. A nossa confiança no Senhor, não é porque a gente está vendo que as coisas estão melhorando. Aí não é esperança, isso é constatação. Esperança é quando você olha se as coisas não estão indo bem. Mas eu creio que pela graça do Senhor, em razão do poder de Deus, a história pode mudar. Pelo menos mude a partir da sua micro-história. Macro-história também será afetada. Vamos orar juntos, apresentando tudo isso diante de Deus em oração em nome de Jesus. Eterno da nossa alma, na tua presença e intercessão, nós entramos agora. Oramos ao Senhor porque cremos que o Senhor tem ouvido e ouve, tem boca e fala. As tuas mãos não estão encolhidas que não possam nos abençoar. Nós apresentamos diante do Senhor a cada tema que fora dito aqui. Ah, Senhor, nesta manhã, já começo de tarde, nós apresentamos diante do Senhor aqueles que porventura possam ter se magoado devido a alguma crítica
que mais do que construtiva foi destrutiva para si. Nós te pedimos ajuda esse nosso irmão. Nós não queremos minimizar a dor dele, pelo contrário, queremos maximizar a promessa que o Senhor tem na vida dele. Ajuda esse meu irmão que porventura tem percebido a dificuldade do outro e tem pedido ao Senhor uma direção em como chegar para ajudar, para admoestar, para exortar, para ser uma crítica de fato construtiva. Oramos ainda, Senhor, pelos pequeninos que têm temido a violência no Rio, assim como seus pais. No Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós, guarda-nos com a tua mão poderosa, ajuda-nos a crescer a despeito, Senhor, das adversidades. Meu Deus, nós apresentamos os enfermos e os enlutados diante de ti. Guarda cada coração, Senhor, que tem se entristecido, cada coração apertadinho que nos ouve nessa manhã. Visita com o teu poder e grande glória, renova as forças, levanta. Meu Deus, consola através do teu Espírito Santo. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus, crendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.